Olá, sejam muito bem-vindos ao Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Desde já eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e marque o sininho para receber mais notificação a respeito do canal. E vamos ao que interessa. Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Raimundo Oliver aqui. 8º capítulo, os momentos difíceis. Quais são os momentos em que você vai se deparar nessa trajetória que você está buscando dentro do mercado online? Quais são os momentos que eu poderia dizer que são difíceis? Eu diria que é muito subjetivo. É muito subjetivo porque eu acredito que cada um tem o seu desafio. Cada ser humano vai ter os seus próprios desafios. No caso eu tive os meus. Os meus desafios foram encontrar com pessoas que não acreditavam, porque elas não sabiam, e eu confesso que nem eu sabia exatamente aonde eu iria chegar. Eu sabia aonde eu queria chegar, mas eu não sabia se eu iria chegar lá. Por que eu falo dessa forma? Eu falo dessa forma porque eu vejo que tem pessoas que vão desistir, que vão desistir dessa jornada, que vão desistir, né? E que vão se tornar, eu diria que vão se tornar momentos difíceis, para outras pessoas. No caso, eu não sou contra aqueles meus amigos que eu considerava amigos, que no começo da minha caminhada eles bateram de frente comigo e disseram que eu estava errado, disseram que era uma roubada, disseram que era uma furada. Talvez eu até já tenha falado isso, mas eu fico imaginando que o quanto é difícil você ouvir isso, né, das pessoas que estão próximo de você, né, você ouvir isso dos seus familiares, e mesmo assim você ser resiliente. Aí é que está o segredo, né? Aí é onde está o segredo, de você ser resiliente, de ter a resiliência de permanecer firme na sua decisão, ou seja, permanecer firme no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero alcançar o sucesso. Eu quero chegar no sucesso através desse mercado online. Então, por isso que nesse capítulo eu coloco justamente como um sinal de alerta os momentos difíceis no qual você vai se deparar, ou que talvez você já esteja se deparando, e que isso não seja um empecilho, que isso não seja um entrave, que isso não seja uma barreira, que não seja uma esfera, né, como eu já falei. Ou seja, que os momentos difíceis eles possam ser, vamos dizer assim, aquelas palavras, né, aqueles desafios, né, aquilo que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso lado, elas vão colocar como, né, como uma crítica, mas aí você deve ser resiliente no sentido de não deixar se abalar. Não deixar se abalar. Fazer
fazer a coisa andar, fazer a coisa fluir, fazer a coisa fluir no sentido de você dar continuidade, ou seja, é como que fosse um ponto, um ponto de reflexão no qual você se depara com ele, com aquela barreira, com aquele obstáculo, com aquele desafio, com aquelas palavras que as pessoas estão colocando, você se depara com ele, mas ali você vai tirar o quê? Você vai tirar o alimento, você vai tirar a sustância, você vai tirar a seiva para poder se alimentar e dizer, não, eu devo continuar, eu não posso parar aqui, entende? Eu não posso me dar o luxo, eu não posso me dar a estagnação de acolher isso, né? Porque eu costumo dizer que, né, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de ser como um para-raio. Ou seja, nós captamos todas essas situações que vêm diante de nós, que se deparam diante de nós, às vezes por uma palavra, às vezes por algo que a gente tentou e no primeiro momento não deu certo, ou seja, você tem que tentar novamente. Eu até me recordo que diante de pesquisa, quantos engenheiros, quantos cientistas, quantos, né, biólogos, quantos estudiosos tentaram uma fórmula, tentaram um resultado, e eu acredito que muitos deles não conseguiram logo da primeira vez, não obtiveram sucesso logo no primeiro momento, não. Eles insistiram, eles erraram e eles continuaram, né? Eles tentaram várias vezes, né? Eu conheço alguns casos que tentaram mais de 20 vezes até obter o resultado, até conseguir aquela fórmula, entende? Ou então muitas das vezes eles tentaram a fórmula e às vezes né, não por descuido, mas sem eles menos esperar, eles acabaram obtendo a fórmula que eles queriam. Então eu coloco nesse sentido, os momentos difíceis, eles tendem a ser, né, na nossa caminhada, eles tendem a ser na nossa luta cotidiana, eles tendem a ser esse desejo, né, essa seiva, essa substância no qual você vai ali se alimentando para que você não desista do processo todo, para que você não desista logo do primeiro momento, quando você se deparar com essas situações difíceis, seja situações criadas por você mesmo, ou seja, situações criadas pelos outros, que os outros vão colocar na sua frente como sinais, né, como placas de sinalização, dizendo que muitas das vezes, né, aquela porta foi fechada, aquele caminho foi fechado, ou seja, você abre uma outra possibilidade, ou seja, você busca uma outra possibilidade, ou seja, você tenta um ingrediente, aquele ingrediente não deu certo, você tenta uma ferramenta, aquela ferramenta não deu certo, ou seja, as investidas que você fez no começo e que você não teve o resultado, ou um ou outro que poderia estar lhe ajudando naquela ferramenta, muitas das vezes lhe decepciona, porque você investiu, né, naquela pessoa, você investiu no conhecimento que aquela pessoa tinha para poder estar lhe ajudando, para poder estar lhe auxiliando na soma do resultado que você almejava ter, e você acaba sofrendo uma decepção, ou seja, é esse momento difícil, ou seja, são esses momentos difíceis que você deve pegá-lo e você deve suprir como uma lacuna que você vai colocar nessa lacuna, nessa fresta, para que dê mais ainda ânimo, para que dê mais ainda substância. Ou seja, você tentou de uma forma, você não conseguiu, você vai e tenta de outra forma, você vai e tenta, né, de outro jeito, você tenta de outra maneira. Você não perde você não perde o ânimo, você não perde a coragem, você não perde a sensibilidade, entende? Você não perde a capacidade de você olhar para aquela situação difícil que está acontecendo. Eu vejo até mesmo a questão difícil que muitas das vezes
nos encontramos com relação, né, os desafios que nós temos pessoais, ou seja qual for o desafio pessoal que você tem, a situação financeira, você deve olhar e você deve, não, eu devo prosseguir, eu não posso parar, eu não posso me dar o luxo, eu não posso me dar, né, o crédito, eu não posso alimentar essa situação, porque essa situação ela só vai me distanciar ainda mais do meu resultado, só vai me distanciar ainda mais do objetivo no qual eu desejo chegar, no objetivo no qual eu firmei lá no começo, como aquele script, né, como aquele roteiro que você fez, de você traçar toda uma trajetória e você sabia que iria passar pelas situações. Eu gosto até mesmo de colocar situações no sentido bíblico, ou seja, de que muitas das vezes as pessoas, as pessoas que vão se colocar no sentido de criticar, no sentido de alimentar as situações difíceis na sua carreira, no objetivo que você está traçando, seja pessoal, seja profissional, muitas dessas pessoas elas vão agir de uma forma que não tem que ser daquele jeito, ou seja, que não tem que ser difícil, que não tem que ser tão doloroso daquele jeito, mas eu digo que não. Nós entendemos, né, eu entendo que todo sucesso, toda meta a ser alcançada depende de um desafio, depende, né, de uma via dolorosa. Ou seja, você vai alcançar o sucesso, você vai alcançar o objetivo, mas tem que traçar, né, todo um roteiro, tem que traçar todo um caminho que você vai percorrer. E aquele caminho, eu digo para você, não vai ser fácil. É como o alpinista que vai subir uma montanha, ele sabe, né, o desafio, por mais que ele conheça o percurso, mas ele vai encontrar o inesperado, ele vai encontrar o vento, ele vai encontrar, né, a neve, a avalanche, ele vai encontrar a chuva, ele vai encontrar, né, o inesperado. Então esses momentos difíceis, eles podem e eles devem ser, né, esse inesperado, ou seja, que você não espera, mas que você vai ciente, né, ou seja, você vai preparado, você vai nutrido de que quando esses desafios chegar, sejam eles quais forem, você vai estar preparado para poder dar continuidade, não perder a calma, não perder o ânimo, não perder a coragem e principalmente não perder o foco dessa sua jornada até o sucesso. E eu digo isso por experiência. Relato aqui nesse trecho de que todos os desafios que eu enfrentei na minha juventude, ou mesmo quando eu era pequeno, um dos primeiros desafios que eu enfrentei, ou seja, situação difícil que eu enfrentei, foi logo no meu nascituro, ou seja, foi logo no meu nascimento, né, que nasci com um problema de saúde e tive que passar quase um ano, relatos, né, de minha família, ou seja, tive que passar quase um ano hospitalizado, em tratamento, tomando medicação, para poder vencer e superar aqueles limites do corpo, para poder estar aqui, ou seja, para poder ter uma vida. Então eu tive muitos desafios, eu tive muitos momentos difíceis na minha vida, tive momentos difíceis, né, na área de regalias dentro da minha casa, ou seja, a minha família de condição humilde, ou seja, teve muitas dificuldades, teve muitos momentos difíceis, ou seja, eu tive que enfrentar muitas situações difíceis na minha caminhada quando era adolescente, devido a não ter uma condição financeira boa naquela época. Eu olhava para muitos daqueles que estavam ao meu redor e eu observava os bens, observava as regalias que aquelas pessoas tinham e o meu desejo de ter aquelas regalias também. Mas isso
me impulsionava mais para frente, me impulsionava o quanto eu deveria caminhar, o quanto eu deveria ser firme, o quanto eu deveria continuar e dar continuidade, ou seja, a resiliência que foi gerada dentro de mim, a resiliência que foi gerada por esses momentos difíceis, vendo essas situações difíceis no qual eu presenciei, no qual verdadeiramente eu senti na carne. Então eu digo para você que se encontra aqui nesse audiobook, pegue os seus momentos difíceis e torne um veículo para você dar continuidade, para você chegar verdadeiramente ao seu objetivo, chegar verdadeiramente à sua meta, independente daqueles que vão querer de alguma forma, eu repito, alimentar essas situações difíceis, ou seja, se está difícil, né, como diz o ditado, se está difícil a tendência é piorar. Eu acredito que não, a tendência é você pegar esses meios, essas situações que se deparam diante de você e você tornar isso um nutriente, tornar isso uma seiva, tornar isso um degrau para você alcançar, tornar isso uma bússola na sua mão, lhe orientando, lhe dando resiliência para você chegar mais à frente, para você chegar ao seu sucesso e principalmente nesse sentido do mercado de trabalho online. Eu acredito que eu devo ter colocado muito pouco, né, e mais no sentido da motivação humana eu tenho colocado, mas eu faço em a maioria desses capítulos desse e-book, eu tenho colocado no sentido de criar essa metáfora, a sua vida cotidiana, a sua carreira profissional com o mercado de trabalho online. Aqueles que começam no mercado de trabalho online, muitos, a grande maioria, eles já não começam logo com louvores, eles já não começam logo com méritos, com grandes conquistas, não. Não, eu me lembro que aqueles que conseguiram, né, aqueles que somaram grandes resultados, eles começaram bem pequeno, eles começaram com pouco resultado. À medida do possível, eles foram aumentando a capacidade deles, eles foram alcançando o sucesso, como a gente costuma chamar. Da mesma forma, eu digo para você, de que esses momentos difíceis, esses momentos, né, que vão se deparar com certeza diante de você, e muitos desses momentos eles serão inoportunos, eles serão situações inesperadas que você não esperava e que você vai se deparar com essas situações e que você vai ter que tirar uma resposta, você vai ter que tirar uma solução, você vai ter que buscar uma solução. Quantas vezes eu não me deparei diante de uma situação no qual eu silenciava, no qual eu ficava meditando, no qual eu até perdi noites de sono, mas eu tinha que meditar, eu tinha que pensar como eu sairia daquela situação, como eu resolveria aquela situação. Da mesma forma, eu digo para você, todo e qualquer momento difícil que você se deparar, que você esteja agora, né, pare, pense, reflita, busque solução, busque meio, que com certeza essas situações, esses meios virão. E eu costumo até dizer que você deve alimentar justamente, olha, justamente de coisas que vai lhe favorecer, que vai lhe nutrir para você vencer esses momentos difíceis. Eu me lembro que essas pessoas, no qual eu citei, né, não citei nome, mas citei relatos de pessoas que foram, né, que foram indiferentes à minha decisão de eu ter me afastado da empresa e ter buscado o mercado de trabalho online. Essas pessoas, elas colocaram muitas coisas e muitas delas, de uma certa forma, eu até me afastei,
Por quê? Porque eu não queria ouvir aquelas decepções, eu não queria ouvir aquelas falas de dizer, ai, você não vai conseguir, você não vai superar isso não vai dar certo, isso não é para você, isso não funciona. Ou seja, eu não queria ouvir essas situações, eu não queria ouvir essas palavras, então eu me afastei. Você, de uma certa forma, eu diria, os seus momentos difíceis você vai ter que superar de alguma forma. Uma das coisas, uma das coisas que também eu muito fiz foi escrever, entende? Eu escrevi muitas dessas situações no qual eu passei, ou seja, como que um histórico, como que um relato, como que uma biografia daquelas situações que eu passei, para que eu refletisse, para que mais na frente eu pudesse reler aquelas situações e pudesse, né, sorrir e pudesse me lembrar de aquela situação que eu passei, muitas às vezes de humilhação, né, muitas às vezes, né, de menosprezo por algumas situações, mas mesmo assim eu tirei uma resiliência daquilo, eu tirei uma lição daquela situação para que eu desse continuidade à minha busca pelo sucesso. Eu repito, não deixe os momentos difíceis lhe barrar, lhe parar, mas que esses momentos difíceis eles possam ser um nutriente, uma seiva para você alcançar o sucesso, para você chegar ao seu objetivo. Raimundo Olive aqui, até o próximo capítulo.